E eu converso agora com a psicóloga Cláudia Xeregati Saraiva, ela que é gerente da agência de empregos Perfil, vai contar pra gente qual é o empregado, o funcionário procurado pelas empresas, principalmente nesta reta final do ano, em que contratam-se muitos temporários. Bom dia, Cláudia, tudo bom? Bom dia, Alessandra, bem. Cláudia, qual é o perfil procurado pelas empresas? Olha, é o comércio que mais contrata e o perfil são pessoas comunicativas, com uma boa apresentação pessoal, quer dizer, pessoas que se preocupam com a apresentação pessoal e que estão dispostas a buscar, na verdade, pessoas proativas, que vão atrás, que apresentam currículos, enfim, esse é o perfil mais... E a escolaridade? Olha, para você ter uma pessoa comunicativa, certamente ela vai precisar ter pelo menos o 2º grau completo, porque a escolaridade traz um vocabulário maior. Né? E a faixa etária? Jovens. O mais comum são jovens, exato. De 18 a 25 anos é o maior volume. Tá? E o comércio é o que mais contrata? Em Sim. geral, todo tipo de loja procura mão de obra temporária nessa época do ano? Sim, em geral. Existe uma concentração maior no vestuário e calçados, nas bebidas também, o volume de contratação é muito grande. Aí, no caso, não seriam só vendas, mas também a entrega, distribuição. O volume é muito grande, então aí surgem vagas para motoristas, entregadores, também é um volume muito grande. Enfim, bens de consumo, em geral. Certo. Agora, que dicas você dá para quem está desempregado e quer criar uma oportunidade, né, quer aproveitar essa oportunidade de final de ano para conseguir uma vaga no mercado de trabalho? O que a pessoa tem que fazer? Primeiro, trabalhar a sua autoestima. Tá em dia com você, tá feliz contigo, se arrumem, né? Dá uma geral no visual, né? Para mostrar cuidados pessoais e vai à luta. Como? Desenvolva o seu currículo, ou melhor, elabore o seu currículo, né? Tem N dicas na internet de como fazer. Nós lá da Perfil também podemos ajudar se a pessoa tiver alguma dificuldade. E o caminho é bater rua, enfim, correr o comércio, conversar com as pessoas que ela conhece para saber se as pessoas têm alguma dica, sabe de algum lugar que esteja precisando ou até possa indicá-la. Muitas vezes as empresas pedem para seus próprios funcionários trazerem indicações. Então a dica é essa, tem que ser proativo, ter a iniciativa de ir atrás. E sair entregando currículo? Sair entregando currículo e falando para as pessoas. Se você quer trabalhar, é preciso que todas as pessoas que te conheçam saibam disso. Né? Para poder até para poder indicar, né? Exatamente. Muitas vezes tem uma oportunidade perto de você, mas por não saberem que você está interessado, não lhe oferecem. Então, informe as pessoas que você está interessado, que você está em busca de uma oportunidade temporária, que você está querendo realmente entrar no mercado de trabalho ou está precisando voltar ao mercado. Agora, o que o trabalho temporário garante ao empregado? Quais são os direitos dele? Olha, todos os direitos trabalhistas são garantidos. Ele terá, então, remuneração equivalente ao efetivo, tá? Obedecendo o piso de categoria e tudo mais. Os benefícios, exceto aqueles de longo prazo, como assistência médica, é um pouco mais complicado de incluí-lo, mas cesta básica, o vale alimentação e refeição também são direitos. E no momento da saída, ou quando termina o contrato temporário, o trabalhador temporário recebe suas férias e 13º proporcionais. Não é devido ao trabalhador temporário a multa, porque trata-se de um contrato por prazo determinado. Então já sabe que não vai sair, não cabe multa. Mas o fundo de garantia do período também é liberado. Portanto, todos os direitos são... E o INSS também tem que ser depositado? Também é depositado, conta como tempo de serviço. E uma informação que eu gostaria de passar para o pessoal. Muitas pessoas que acabaram de sair do emprego estão aí para receber o seguro-desemprego. Infelizmente, nós temos isso, é muito comum. Acham que não devem aproveitar oportunidades temporárias para não perder o seguro-desemprego. Na realidade, seu seguro será suspenso
E quando você terminar o contrato temporário, você poderá dar entrada novamente, isso se você não ficar efetivo. Ô, Cláudia, e isso vale só para trabalho temporário? Isso vale para o trabalho temporário. Certo. Eu não sei te dar essa informação com segurança se outros contratos efetivos também. Certo. Então, quem estiver recebendo o seguro-desemprego e tiver uma oportunidade de trabalho temporário deve agarrar essa chance. Deve agarrar essa chance, por N motivos, mas entre outros, ele poderá, inclusive, voltar a receber depois o seguro-desemprego. E também há a oportunidade de se efetivar na vaga, Sim, né? a oportunidade é grande. Na realidade, é de 30% no mínimo, tá? Então, essa chance de efetivação. Mas isso muitas vezes até supera os 30%. Mas 30% da mão de obra que entra como temporário nessa época acaba ficando na empresa. E às vezes não fica de imediato, mas muitas empresas só contratam como efetivos pessoas que já um dia foram temporários. Então, numa próxima oportunidade, ou de acréscimo do quadro da empresa, ou até de substituição de um outro efetivo, eles poderão ser chamados de volta. Ô, Cláudia, e para a empresa qual é a vantagem do trabalho temporário? Bom, a vantagem é que você tem um trabalhador legalmente registrado. Isso vai sair da sua isso você vai contabilizar como custo, como a sua folha de pagamento. Ela tem, por exemplo, a cobertura do seguro do INSS, se ocorrer qualquer tipo de acidente e tudo mais, a empresa está assegurada. Enfim, ela está dentro da lei, ela está trabalhando corretamente. E é uma mão de obra que é bem-vinda para atender a demanda daquele momento, né? Exato, sim, é uma outra grande vantagem. É um tipo de contrato que você utiliza no período que você precisa, nada mais ou menos. E qual o prazo desse contrato? O contrato temporário não tem prazo mínimo, ele poderá ser feito por meio período, mas o prazo máximo dele é de 3 meses, podendo ser renovado por mais 3 meses. Então, ele pode chegar a 6 meses, mas não tem prazo mínimo, portanto, você pode contratar por 10 dias. E é esse o custo é pelos dias, não se paga prazo, ou não se paga período não trabalhado de contrato, você paga o período trabalhado e todos os direitos proporcionais a esse período. Certo. Agora, Cláudia, nessa época do ano em que o comércio, enfim, as empresas em geral contratam, porque cresce muito, né, a demanda, as pessoas recebem o 13º, vão para as lojas gastar um pouquinho, é também uma boa oportunidade para estagiários? Olha, o estagiário, na verdade, tem um contrato de 1 ano. Não deve ser utilizado como uma mão de obra temporária, o estagiário. Muitas vezes a empresa faz o contrato de estágio nessa época, mas ela não deverá fazer com o intuito de dispensá-lo após essa demanda. Não é dessa maneira. Mas, assim como há uma grande movimentação, abre-se diversos tipos de vagas, né? Então, é uma oportunidade também para o estagiário. Até porque ele vai estar em período de férias e poderá buscar com mais tempo e passar mais tempo no estágio. Certo. Bem, você conversava comigo no intervalo e me disse que no ano passado cerca de 500 pessoas foram contratadas para o trabalho temporário. Isso. Esse ano esse número deve se manter? Sim, por enquanto a gente está percebendo que vai ser aproximadamente o mesmo número. E geralmente o comércio em si, ele começa a contratar a partir de quando? O temporário? Olha, já agora no início de novembro. Então, porque nessa época não são só as festas de fim de ano, mas tem formaturas e diversos outros acontecimentos. Confraternização de empresas. Exatamente, são muitas outras festas, além de que a primeira parcela do 13º já entra em novembro. Por isso agora já, em meados de novembro, as contratações começam a acontecer. Elas vão se concentrar mais, evidentemente, no início de dezembro. Mas muitas empresas contratam antes para que haja tempo de ambientar os funcionários, treiná-los e para que na hora do
maior movimento eles já estejam prontos. Bem, eu fiz uma pergunta para você, né, que já foi respondida inclusive, de que dicas você dá para quem está procurando emprego, né, para quem quer ter essa oportunidade de trabalho temporário. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário, o que a pessoa não deve fazer quando ela busca uma contratação, ainda que temporária. O que não fazer? O que não fazer? Bom, primeiro, você tem que estar sempre se apresentando bem, né? Mostrar que tem cuidados pessoais, então não deixe de ter cuidados pessoais. Não se apresentar de maneira desleixada. De maneira desleixada, exatamente, ou até inadequada, ok? Com decote, com saia curta. Exato. Ou se você, por exemplo, vai para uma oportunidade de atividade física, muitos hotéis e locais onde há período de férias e tal, contratam, por exemplo, animadores, né, recreadores. Você deve vestir adequadamente. Se o seu objetivo é o comércio, você deve se vestir adequadamente. Pensar nessas questões. No momento da entrevista, você vai apresentar o seu currículo, ele deve estar bem feitinho, limpo, não poderá estar sujo, amassado. Nem com rasura. Nem com rasuras, exatamente. E no ato da entrevista, você não deverá, de maneira nenhuma, falar mal do seu antigo emprego, fazer queixas pessoais. Algumas pessoas acham que se reclamar da vida serão contratados. Não é assim, talvez você consiga até que alguém lhe ajude, mas não lhe garante um emprego. Okay? Então, isso são dicas importantes. Você deve ser positivo, acreditar que pode ajudar, buscar informações sobre aquele lugar onde você vai trabalhar e não trazer problemas, enfim. Você deve deixar claro que você vem acrescentar alguma coisa à empresa. Tá certo. E quando você falou em currículo, o que é importante também é que todas as informações nele contidas sejam absolutamente verdadeiras, né, Cláudia? Exatamente, absolutamente verdadeiras. A grande dica do currículo é que ele seja resumido, objetivo e que em momento algum deponha contra você. Certo. Okay? Que seria quando você, por exemplo, coloca lá inglês básico. Se o seu inglês for básico demais, aquele que a gente só aprende na escola, não cita o inglês. Porque se você colocar essa informação, corre o risco de ser avaliado. Certo. Ok? Então, nunca coloque nada que venha depor contra você. Certo. Coloque informações objetivas, se possível em apenas uma folha. Não há necessidade de colocar documentos. Certo. Tá, porque todo mundo tem mania de colocar RG número tal, CPF número tal, isso não se coloca também. Não se deve colocar, exatamente. Certo. Não. E vale aquela regra ainda de a última experiência para as mais antigas? Exatamente. É sempre importante você dizer no seu currículo qual é a sua última ou atual. Certo. O que você tem de mais recente na sua cabeça ou na sua experiência, você coloca em primeiro lugar. E já que a gente tocou nesse assunto, experiência, até que ponto ela é importante na contratação de um temporário? Olha, nem todos os jovens têm, né, experiência. Isso. Ela poderá ser importante, mas não é o que se busca nessa época. Muitas vezes uma experiência que você teve, por exemplo, há pouco tempo tivemos o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, das mães, namorados, e algumas contratações aconteceram. Você pode ter tido uma experiência rápida de 10 dias num evento desse, mas você já conhece alguma coisa, tá? Então, isso vai ser aproveitado. Experiência nunca é descartada, mas para o temporário você pode apenas apresentar o seu perfil proativo, né? A sua postura pessoal, a sua comunicação, a vontade de trabalhar, a vontade, o interesse, exatamente. Tá certo, Cláudia, muito obrigada. Nosso tempo já estourou, mas foi bem esclarecedora a entrevista. Muito obrigada.